Está entrando no ar o podcast da Rede de Ensino GPN. Graça e paz, irmãos. Eu me chamo Aline, faço parte da intercessão da GPN e me pediram para falar sobre 1 Timóteo 2 e meditando nessa palavra, o Senhor foi me alimentando, me fortalecendo, me ensinando, o cuidado dele quando ele levanta Paulo para ensinar a igreja que somos nós, a chave mais poderosa, que é a oração, que ela tem um poder de abrir um portal no céu, e nos levar a lugares tão poderosos onde a gente pode destravar vidas, onde a gente pode estabelecer reinos, porque a gente vê na palavra a todo instante. Nós víamos Jesus, Jesus, ele sempre orava, ele sempre se separava, ele sempre buscava a direção do Pai, ele sempre apresentava as súplicas dele diante do Pai, antes de fazer qualquer coisa. Quando ele operava, os milagres, as maravilhas, Jesus, logo depois ele subia o monte, ele se separava, ele se colocava num lugar de busca, porque ele sabia a importância que a oração na vida de um servo de Deus tem. O quão ela fortalece, o quão ela nos coloca, diante do governo do Espírito Santo. Então, ele mesmo sendo filho de Deus, ele fugia para esse lugar, E nas nossas vidas não é diferente. E o que ele faz? Ele levanta Paulo para ensinar o corpo de Cristo, Então, assim, eu vou explicar um pouquinho a diferença de cada uma delas, Como a súplica, quando Paulo diz que nós devemos suplicar a todo tempo, que é uma oração que a gente faz diante de Deus, que a gente repete várias vezes a mesma coisa, que a gente vai e chora, que a gente clama, que a gente faz igual aquela senhora, aquela viúva que ia diante do juiz incompassivo, e batia a porta e clamava, Isso é uma oração de súplica. Você se colocar sempre naquele lugar até você obter a resposta. Tem a oração intercessória, onde a gente se coloca no lugar do outro, onde a gente se faz, entra naquele lugar em clamor, em arrependimento pela vida do próximo, como Jesus fez por nós, O maior exemplo da oração intercessória foi o que Jesus fez, Ele se fez maldito por nós, para nos resgatar, E tem a oração de ação de graças, porque muitas das vezes a gente clama, mas quando a gente obtém um milagre, a gente esquece de agradecer. E a gratidão ela é poderosa, a oração de gratidão, ela abre, o coração do Pai. A gratidão, ela libera bênçãos para as nossas vidas, porque a gente apresenta diante de Deus a nossa gratidão por tudo que Ele tem nos dado. A gente reconhece o favor dele sobre as nossas vidas, E a gente vê em Timóteo, no versículo 4, quando ele ensina que o Senhor Jesus, a gente deve apresentar Ele diante dele todas as coisas, porque Ele é o intercessor, Ele é aquele que vai fazer esse caminho, Ele vai ser o mediador entre nós e o Pai, que a gente possa apresentar diante do Senhor todas as nossas súplicas, todo aquilo que tem dentro de nós, todas as nossas petições, que a gente possa apresentar a Jesus, que Ele vai clamar por nós, Ele vai abrir esse lugar, para que a gente encontre a graça, para que a gente encontre, o favor dele sobre nós, sobre as petições, por aquilo que a gente tem orado, Ele ensina a gente a orar por reis. Hoje a gente não vive em tempo de um reinado, mas a gente vive um tempo que nós temos, as autoridades, os governos, o presidente, e que a igreja, ela tem esse poder. Se a igreja soubesse, se nós soubéssemos, o poder que nós temos nas mãos para estabelecer, um governo de Deus, um governo baseado com princípio na palavra de Deus, mas a gente fugiu desse lugar,
né? E hoje a gente passa algumas dificuldades por causa disso, por falta do conhecimento daquilo que o Senhor conquistou para nós. Jesus conquistou esse lugar de autoridade para a igreja. Ele conquistou esse lugar em que a gente pode estabelecer reinos, onde a gente pode estabelecer governos, onde a gente pode estabelecer leis, né? E isso não é brigando, não é discutindo como os políticos fazem, mas a gente conquista isso no mundo espiritual. A gente conquista isso lá nas regiões celestiais, porque a palavra de Deus ela nos ensina que a nossa guerra ela não é contra a carne, não é contra a sangue, mas que a nossa guerra ela é contra principados, potestades. Então, a igreja, nós devemos estar sempre nesse lugar secreto, nesse lugar de clamor, nesse lugar de busca da direção do Senhor, sabe? Porque nesse lugar o Senhor nos dá estratégia, sabe? O Senhor nos dá as armas necessárias para guerrear nesse tempo, sabe? Para guerrear contra tudo que tem se levantado contra a igreja de Cristo. Você vê que o povo, na época de Jesus, né, a igreja de Jesus que ficava escondida, todas as vezes que os homens de Deus se viam em situações difíceis, como Paulo que foi preso, né, Paulo e Silas na prisão, a igreja orava, a igreja se reunia e ela clamava, e os céus se moviam em favor daquela oração, e anjos eram liberados para abrir as cadeias, para pôr em liberdades, né, os apóstolos, e isso não mudou. E isso permanece nos dias de hoje. Nós vemos que a igreja, muitas das vezes, ela hoje ficou mais fácil ela se colocar no lugar de pedir ao próximo para orar por ela. Mas o Senhor tem chamado a igreja nesse tempo para de volta a esse lugar de súplica, esse lugar de intimidade com o Senhor, sabe? Se a gente entendesse o nosso lugar, se a igreja, se nós nos colocasse, entendesse que nós somos a noiva, né? E a noiva, ela precisa se encontrar com o noivo. E aonde? Aonde que a noiva se encontra com o noivo? Ela se encontra com o noivo quando ela está em oração, quando ela se coloca diante de Deus desse lugar de busca. Isso fala de uma vida de intimidade com o Senhor. A noiva precisa dessa intimidade com o noivo. Isso fala de um relacionamento. Isso fala de uma intimidade com o Senhor. E quando a gente tem esse lugar de intimidade com o Senhor, o nosso anseio, a gente começa a saber aquilo que está dentro do coração do Pai e aquilo que está dentro do coração do noivo. Ele começa a compartilhar com a gente aquilo que ele quer que seja feito. Ele começa a compartilhar com a igreja, ele começa a compartilhar conosco, sabe? As estratégias, aquilo que ele quer estabelecer sobre a terra, aquilo que ele quer estabelecer sobre a igreja. Nesse tempo, ele começa a estabelecer a natureza dele dentro de nós, sabe? Isso vai sendo ativado dentro de nós, o DNA dele, um DNA santo, um DNA puro, sabe? Ele começa a estabelecer o amor dele pelo próximo dentro de nós, mas a gente só vai chegar nesse lugar se a gente entender, se a gente conhecer esse lugar secreto, esse lugar de intimidade, esse lugar de busca, esse lugar de quebrantamento, sabe? Nós precisamos, sabe, pedir ao Espírito Santo para nos revelar a oração certa, porque muitas das vezes a gente ora com a força do nosso braço, com a força da nossa justiça própria, e o Senhor tem chamado a igreja para conhecer a justiça dele, conhecer aquilo que está no coração dele, para que a nossa oração seja uma oração assertiva, sabe? Para que a nossa oração seja uma oração pura, sem segundas intenções, mas uma oração que estabelece a vontade, que estabelece o reino, do Deus Todo-Poderoso, sabe? Aonde ele reina, aonde as verdades dele, sabe, são estabelecidas sobre essa terra, em nome de Jesus, sabe? Aonde você vê que Jesus a todo instante, ele sempre clamava e levava e direcionava ao Pai. E esse é o nosso lugar hoje na terra, um lugar que a igreja tem que estar de oração para poder resplandecer o Pai, para apontar o Pai, sabe? Um tempo em que as pessoas, onde as trevas têm militado muito contra o Pai, né? Para destruir essa visão da paternidade de Deus, sabe? Essa soberania de Deus sobre a humanidade. Tem que trazer um tempo de orfandade. Mas se a igreja, sabe, souber o lugar dela, souber a identidade dela em Cristo, se a igreja, no secreto,
né, foi revelado a identidade que o Senhor conquistou para ela, aí ela vai resplandecer para o mundo a identidade do Pai. Vai resplandecer o Pai, e esse resplandecer do Pai vai trazer a identidade dos perdidos, vai trazer uma nova identidade sobre a terra, sabe? É isso que eu tenho experimentado nesse tempo na minha vida, um destravar na minha vida, e o meu anseio é que isso aconteça com a igreja inteira, sabe? Aconteça com a vida de cada um dos meus irmãos, porque isso vai ser poderoso sobre a terra, né? Eu espero que eu possa ter explicado um pouco, né, aquilo que eu tenho aprendido, que tem sido um tempo de aprendizado. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e que o Senhor os guarde e os abençoe em nome de Jesus. Este foi mais um episódio do podcast da Rede de Ensino GPN. Até o próximo estudo. Deus abençoe.